Olá, pessoal! Mais uma edição do Falando em Empreender, o podcast que eu trago empreendedores que fizeram acontecer no Brasil e fazem acontecer projetos transformacionais, gerando empregos e melhorando a humanidade. Se você está aqui a primeira vez, dá uma olhadinha nos episódios anteriores. Já passou por aqui João Dória, Ike Batista, Geraldo Rufino, grandes empreendedores. Tem muita coisa legal para você acompanhar. E o foco aqui é realmente iluminar o teu caminho com boas ideias, com bons conceitos, para você, na sua trajetória empresarial, melhorar. Afinal, é muito melhor aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. Então aqui, o empreendedor fala de fracasso, fala de vitória, fala como que é possível beijar a lona e levantar e continuar seguindo em frente. E hoje eu tenho um tema muito especial que todo empreendedor precisa dominar e aprender, que é marketing. E o marketing está cada vez mais sendo transformado de uma maneira muito exponencial. E nada melhor do que trazer um empreendedor que fez e faz história na área de comunicação. Flávio Tavares, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Estou muito feliz de estar aqui. Me conta um pouquinho, Flávio. Quem é Flávio Tavares? A coisa mais importante que precisa aprender sobre Flávio Tavares é que eu sou pai de 5 filhos, né? Eu falo que essa é a minha missão principal. Uau. Um bom empreendedor, ele começa empreendendo em casa, né? Eu acho que a gente, quando empreende em casa, você está pronto para empreender em qualquer lugar. Assim. Eu tenho 4 meninos e uma menininha, a Lara. E a minha carreira, a minha vida profissional, ela sempre foi pautada em 2 lugares, né? Na área comercial e na área de marketing. E eu acho que o grande pulo da minha vida, 25 anos atrás, foi quando todos os trabalhos que eu fiz, eu unifiquei essas 2 áreas. Assim. Porque é normal ainda hoje, no mundo executivo, no mundo empresarial, que se separe o marketing da venda. Então, você tem um departamento de marketing, está lá pensando em estratégia, desenhos e tal, e você tem uma área comercial, que é a área de growth, escala, como é que vende, como é que faz e tal. Então, há 25 anos atrás, eu já entendia que não fazia sentido nenhum você separar essas 2 áreas e que você precisava trabalhar toda a estratégia conectando marketing e vendas no mesmo lugar. Assim. Eu acho que foi isso que abriu muito a minha mente para as coisas que eu construí ao longo da minha trajetória. Eu tive uma empresa de tecnologia que eu vendi em 2009, 2019, criei 2 movimentos grandes, que foi o Instituto Pará, que foi um grande movimento de mobilidade no Brasil, que foi para vários países, palestrei na ONU em 2015, criei um movimento de tecnologia e inovação, que é o Welcome Tomorrow, que também vendi em 2020 para um grupo francês, que é a GL Events. Montei um movimento de educação junto com Walter Longo, que é a Upper. Meu último livro é o livro de Education, onde a gente fala um pouco sobre o potencial de educação sendo usado como advertising. Como é que a educação pode ser uma ferramenta de escala de negócio. E agora eu estou com a The Think House, que é uma agência de ideias não óbvias, que é a casa das ideias não óbvias, onde eu entendo que tem muita coisa que ninguém está olhando, que ninguém está enxergando, que ninguém está vendo, e é a partir desse lugar que você pode criar valores, exponencializar o seu negócio. Muito bom. Ô Flávio, e no meio da tua jornada empreendedora, quem foi suas referências? Teve algumas? Cara, eu acho que esse é um ponto bem interessante, assim, que a gente já começa numa provocação, assim. Antes de te responder, eu tinha uma palestra que chama, tenho ainda uma palestra que eu faço de vez em quando, que chama Abaixo os Gurus e Viva os Guris. E aí o Walter me pediu autorização, o Walter foi escrever um livro que chama Abaixo os Gurus e Viva os Guris, e eu prefaciei o livro, porque ele até conta que esse livro ele fez um pouco inspirado na minha história, por causa da minha relação com os meus filhos. Aí eu estou te respondendo isso porque há uma tendência no Brasil que aí Nietzsche, o filósofo, explica, que é um pouco da moral escrava e moral aristocrata, que como o brasileiro tem por tendência, quase que na sua natureza, fugir um pouco da sua autorresponsabilidade, a gente está sempre buscando um guru e uma referência para se espelhar e reproduzir o modelo dele na sua vida. No Brasil é muito comum, ainda mais no digital hoje, a galera fala, estou modelando fulano, estou modelando ciclano e tal. E aí Carl Jung, ele fala sobre que a gente nasce original e morre como cópia. E na minha opinião, a gente nunca morreu tanto como cópia como a gente morre agora. Porque a gente quer viver a vida de todo mundo menos a nossa. A gente quer ter tudo que os outros têm, menos usufruir daquilo que Deus te deu. Então a gente está sempre numa jornada, esperando o que está por vir, baseado na referência do que eu estou buscando no outro, do que menos me encontrando naquilo que eu tenho de original, para que eu possa aplicar a minha verdade. Então, respondendo a sua pergunta, eu nunca fui um cara de referências do ponto de vista de empreendedorismo para modelagem. Então, eu nunca olhei alguém e falei assim, pô, vou dar um exemplo.
10 anos atrás, talvez um pouco mais, eu estava num evento nos Estados Unidos, um evento pequeno, tinha, sei lá, 100 palestrantes, e o Simon Sinek era um dos speakers. Só que o Simon Sinek não era o Simon Sinek de hoje. Era um, cara, sei lá, um cara... Foi bem antes do Comece pelo Porquê. Ele não tinha gravado o TED dele, que foi quando ele explodiu no TED. Ele já fala, ele fazia a palestra do Golden Circle. A palestra que eu ouvi dele era o Golden Circle. Eu estava sentado na primeira fileira, ele fez o Golden Circle, explodiu minha cabeça, porque ele fala por esse conceito do o que você faz, como você faz, por que você faz. Eu lembro que aquilo explodiu tanto que quando terminou a palestra, 100 pessoas, eu subi no palco, abracei ele, falei, caraca, explodiu a minha cabeça. Eu lembro que eu fiquei a noite inteira que eu não conseguia dormir, que eu falava assim, cara, isso, eu estou pensando no que eu faço, no como eu faço, e estou pensando um pouco no porquê eu faço. Eu estou contando isso porque eu poderia falar que ele era uma referência para mim. Mas não é que ele foi uma referência para mim. A chave que ele falou, que é do conceito do Golden Circle, destravou em mim uma perspectiva sobre a minha originalidade, a minha autoralidade, os meus porquês, que me fez, uma semana depois, construir minha própria palestra. E foi até a primeira palestra que eu comecei a vida de palestrante. Foi pós-Simon. E aí depois ele explode, eu compro os livros dele, já tentei trazer ele umas 3 vezes para o Brasil, não deu certo. Mas, cara, se você vê a palestra dele e depois você vê a minha palestra, você vai ver que tem resquícios dele na minha palestra, porque eu falo um pouco do Golden Circle e até cito ele. Mas a palestra é minha. É tipo assim, é a minha aplicação, Original. é a minha versão, é a minha visão sobre aquilo. O problema do brasileiro, a tendência, principalmente no empreendedorismo hoje, é que a gente está nessa onda dos gurus e a galera fazendo mastermind, fazendo imersão, buscando mentoria, e fala, não, porque eu vou modelar o cara, porque eu vou pegar atalho. E eu concordo, tem um monte de coisa que o cara pode te falar que vai economizar um tempão de coisas que você perderia dinheiro e tal. Mas isso não faz essa pessoa sua referência máxima para você definir ela como um modelo extremo e você querer seguir os caminhos dela. Eu adoro, só para fechar esse assunto, uma história que até tem o Sidney Oliveira, que é um cara, um guru, é um dos caras desses gurus de mentoria, mas é da antiga. Ele fala sobre mentoria, ele tem um curso sobre mentoria, sei lá, 20 anos. Enquanto a galera está falando disso agora, ele fala, e aí ele tinha uma definição que ele falava assim, Flávio, o professor, tem uma criança que quer atravessar a rua. E aí você tem do outro lado um professor, um coaching e um mentor. O professor é aquele que vai olhar para a criança e vai falar assim, ele nunca atravessou a rua, ele fala para a criança como tem que atravessar, mas ele nunca atravessou. Aí a criança tem que se virar de acordo com aquilo que é a instrução que o professor deu. O coaching é aquele que nunca atravessou a rua, pega na sua mão num cagaço e ela vai atravessar a rua segurando a sua mão e descobrindo junto com você como é que atravessa. O mentor, ele atravessa a rua sozinho, ele vira para trás e grita, viu como eu fiz? Agora descubra o seu próprio caminho. Perfeito. Então, o mentor, em tese, é o cara que já cumpriu uma jornada que você quer traçar, no empreendedorismo e tal. Ele só olha para trás e fala, eu fiz o meu caminho, te mostrei que dá, agora construa o seu. Então, o bom mentor não é o cara dos 5 passos, não é o cara do método infalível para você ser bem-sucedido e rico. O bom mentor não é o cara que vai falar, eu tenho uma técnica infalível que você vai perder 10 quilos de uma semana. O bom mentor é o cara que fez, ele conta como fez e te dá a possibilidade de construir o seu caminho de acordo com a aspiração que você tem ao vê-lo. Você fala, pô, se esse cara chegou lá, a gente tá falando sobre você, falou assim, pô, criar uma franquia de oralidade, pô, cara, é muito não óbvio, irmão. Entendeu? É muito original, né? É muito não óbvio. Não é que é original, é muito não óbvio. Você pergunta 1000 caras hoje e fala assim, você montaria uma franquia de oralidade? Agora sim, você perguntar, você montaria uma franquia de café? Todo mundo quer. Entendeu? Pô, café, dá bombando todo mundo uma franquia de café, tem cafeteria espalhada para todo lugar. Ah, você montaria uma franquia de essas franquias que estão bombando hoje no Brasil? Todo mundo vai. A oralidade, o movimento que você fez da oralidade é um movimento contra fluxo. Eu acho que o movimento do empreendedor bem-sucedido, ele é um movimento contra fluxo. Fora da caixa. Todas as vezes que você vai no efeito manada, que você quer fazer o que todo mundo está fazendo, provavelmente, se você der muita sorte, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Exatamente. Agora, quando você vai no contrafluxo, você fala assim, cara, eu não vou no efeito manada. E aí, o que está acontecendo no mundo dos gurus, da galera que vira sua referência? É que todo mundo segue, que todo mundo aplica o mesmo princípio, que todo mundo faz a mesma coisa.
E aí você está perdendo a sua originalidade de ir um pouco mais no contrafluxo para construir sua própria narrativa. Que eu acho que é isso que é mais legal que você fez. Você pode ter um monte de referência. Você fala, pô, minha referência é Jorge Paulo Lema, sua referência e tal, beleza. Traços do que esses caras fizeram como bem-sucedidos. Mas você não copiou o modelo dos caras. Você teve um download do céu e falou, pô, cara, as pessoas falam mal. Vou ensinar esses caras a falarem. Queria um curso de oratório, o curso de oratório se vira uma escola, da escola se vira uma franquia, e hoje você tem tantas franquias espalhadas pelo Brasil. Que, aliás, potencial gigantesco, transformacional, que você gera através do que você teve de inspiração, através de uma situação. Então, eu acho que isso é contrafluxo. Entendeu? Porque você fala assim, pô, eu adoro o Jorge Paulo Lema, no seu caso. Você fala, pô, então eu vou investir no varejo. Vou montar a cervejaria. Adoro o Ike Batista, então eu vou montar uma empresa que trabalhar com mineração, sei lá. Exatamente. Então, cara, não tem um modelo, irmão. Você pode ter algumas referências de traços. E aí, fechar esse assunto agora com uma conversa mais assim. Cara, a minha referência maior, para mim, é a Dona Maria. Aliás, eu acho que o Brasil precisa parar de ficar essa veneração de cara que é bilionário, que é rico, que é não sei o quê e tal, tal, tal. A gente tem que aprender a valorizar a Dona Maria, seu Joaquim, seu Paulo, tem que valorizar o porteiro do seu prédio, tem que valorizar a mulher que serve seu café, você tem que valorizar aquelas pessoas que estão entregando a própria vida dela para te servir. Eu fui uma vez convidado para fazer uma palestra em São Paulo, e essa história eu conto muito no podcast, e aí era o Jornal Estadão, o Jornal Estado de São Paulo. E aí eu estava lá, os caras me chamaram para fazer uma palestra sobre mobilidade, e aí eles queriam aí eles me chamaram para um briefing. E na reunião, vários diretores, eles começaram a falar, não, a gente quer que você fale sobre carros autônomos, transporte público, porque ia estar o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo. E aí eu falei, cara, eu não falo disso, cara, irmão. Tipo, mobilidade para mim é meio, eu quero falar de pessoas, eu vou falar de pessoas. Aí os caras, não, mas pô, não dá, a gente precisa falar dos modais. Eu falei, pô, mas legal falar do modal, mas eu preciso falar de pessoas, porque o modal, ele existe para levar alguém, entendeu? Se não existe um transporte público se não tiver pessoas lá dentro. E aí, cara, já tava meia hora, e eu tava falando, pô, vai micar a minha palestra, porque os caras não vão querer que eu fale, e eu não tô afim de abrir mão do que eu acredito. Entra a Dona Maria, uma senhora, para servir café, para a reunião, eu pergunto o nome dela, falo, Dona Maria, Dona Maria, prazer conhecê-la. Dona Maria, por curiosidade, me explica como é a logística da senhora para chegar até aqui, para o seu trabalho. Ela fala, meu filho, é puxado, eu acordo 5 horas da manhã, 6 horas preparo o café dos meninos, pego um ônibus, chego aqui às 8. Eu saio daqui às 6 da tarde, chego às 8 da noite, preparo a janta dos meninos e vou dormir. Eu falei, Dona Maria, a senhora passa 4 horas por dia se deslocando, casa, trabalho, casa? Ela falou, 4 horas. Eu falei, Dona Maria, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Quanto tempo a senhora trabalha aqui? Ela falou, quase 35 anos. Eu falei, Dona Maria, nesses quase 35 anos, em algum momento desse tempo todo, alguém que está nessa sala ou fora dela já perguntou para a senhora quanto tempo a senhora gasta se deslocando, casa, trabalho, casa? Ou melhor, Dona Maria, alguém aqui sabe aonde a senhora mora? Aí ela não queria responder. Eu falei, Dona Maria, pode falar. Na terceira vez o presidente da empresa estava lá, bateu na mesa. Fala, Dona Maria. Aí a Dona Maria só balançou a cabeça. Negativamente. Eu levantei, dei um abraço na Dona Maria, ela saiu, voltei para a reunião e falei assim, eu não tenho vontade alguma de fazer palestra nenhuma para vocês, porque vocês não entenderam ainda o que vocês estão falando. Uau. O dia que vocês aprenderem a cuidar da Dona Maria, vocês me chamam para conversar, porque aí sim vocês entenderam sobre mobilidade. Enquanto vocês não cuidam da mulher que serve o café para vocês, vocês não entenderam nada do que a gente está discutindo aqui. Eu fui convidado para ir embora, fui embora e tal. Mas o fato é que 2 meses depois eu volto lá para uma entrevista, estou sentado esperando ser atendido pelo jornalista, chega a Dona Maria. A Dona Maria, quando eu vejo a Dona Maria, chama a Dona Maria senta do meu lado, começa a conversar com a Dona Maria me conta que ela é semi-analfabeta, a Dona Maria não sabia, só sabe escrever o próprio nome, a Dona Maria tinha vindo do Nordeste, mas a Dona Maria não reclama de nada. A Dona Maria só fica falando o tempo inteiro dos filhos dela. Do orgulho que ela tem nos filhos dela, que não estava se formando em direito, que o outro entrou em arquitetura, que os filhos são voluntários na igreja, que os filhos fazem projetos sociais e que os filhos são não sei o que e tal. E eu fiquei com a Dona Maria pensando, fiquei com vontade de chorar. Porque eu falei assim, cara, a Dona Maria não vai ter nenhum livro escrito sobre ela, não vai ter um filme feito sobre ela, não vai ser badalada, não vai ter cartaz escrito, não vai ter frases de efeito usada em rede social, assinado Dona Maria. Mas o que a Dona Maria fez foi entregar absolutamente tudo o que ela tinha a favor dos seus 2 filhos, para que eles gerem riqueza no mundo. Abriu mão de tudo, né? E eu falei, cara, se alguém tem que ter uma inspiração pra mim, cara, não são os bilionários. Você tem que ser alguém que tem que ser inspiração pra mim, não é os caras bem-sucedidos que são capa da Forbes. Quem deveria ser inspiração pra você que empreende, pra mim,
todos os dias são um monte de Dona Maria, irmão, que tá abrindo mão da própria vida para que você pudesse chegar onde você chegou. Para que você pudesse construir o que você construiu. Porque tem muita gente renunciando muita coisa, cara, para que a gente estivesse aqui. E se a gente não aprender a honrar essa história de um monte de Dona Maria, seu Joaquim, que tá ali, cara, entregando tudo que eles têm, que não vai ter nada, aí a gente desonra essas Donas Maria, seu Joaquim, para ficar honrando uma galera, venerando uma galera, dizendo assim, uau, esse cara é o cara, ele fez isso, é um bilionário. Isso aqui, que bilionário, irmão? Vai aprender a fazer uma vida com uma Dona Maria que você vai ver, cara, que você não vai ser um cara que vai voar no mundo. Devoção ali. Né? Que você vai gerar valor no mundo, você vai entregar tudo que você tem no mundo, você vai ser o mais autêntico e original que você puder. Então, a paternidade mexe muito comigo nesse aspecto. Por isso que abaixo os gurus e viva os guris, para mim é potente, porque eu sempre disse isso. Uau. Ninguém me ensina mais que os meus filhos. Cara, fui sócio de um monte de gente conhecida, famosa, conheço um monte de gente legal, me relaciono com gente legal. Bota todo mundo no liquidificador, bate todo mundo, não dá 1% que os meus filhos geram de valor na minha vida. Porque os meus filhos me ensinam absolutamente tudo que eu preciso para ser um ser humano melhor, um empreendedor melhor e um profissional melhor. Espetacular, hein? Quantos anos estão? Eu tenho um de 16, eu tenho um de 6, eu tenho gêmeos de 3 anos e depois de 4 homens vi a Larinha agora. Uau! A Larinha, 2 aninhos. A princesinha do papai. Uau. Eu tô com 2, eu tô convencendo minha esposa a fazer mais, Flávia. Tô com 2. Que idade que tá? A Louise fez 6 e o Conrado fez 2, 3. Ah, pô, tá na... 6 e 3. Tá no tempo, cara. Tem que fazer mais um, pelo menos. E as crianças têm uma pureza que, conforme a gente fica adulto, a gente vai perdendo essa pureza. Não, né? E essa idade que você tá, cara, 6 e 3, maravilhoso, cara. O de 6, maior inteligente do mundo, quer saber tudo, descobre tudo. De 3 anos, cheio de perguntas, cheio de dúvidas. Cara, o que você aprende se você passa mais tempo com seus filhos sem o celular? Você aprende sobre resiliência, você aprende sobre criatividade, você aprende sobre imaginação. Virar a chave rápido, né? Eles estão chorando, daqui a pouco eles estão rindo. Você aprende sobre viver o presente. Cara, a coisa mais potente que os meus filhos me ensinam é isso. Para os meus filhos não existe amanhã. É hoje, né? Para os meus filhos não existe, tipo assim, agora? Como é que a gente vai fazer semana que vem? Para os meus filhos, cara, é só o hoje, irmão. A gente tá ali, ele quer brincar naquele momento. Não tem, amanhã o papai brinca. Tipo assim, eles não conseguem ser ansiosos com o futuro se você não cria essa ansiedade. Porque a gente pode criar essa ansiedade. Se você não cria essa ansiedade no seu filho, cara, ele tá o tempo inteiro vivendo aquele agora ali. Para ele, aquele é o último tempo, é o único tempo que tem. E isso é muito profundo para os dias de hoje, né? O Brasil é o país mais ansioso do planeta. Nossa. Nenhum país vende mais ansiolíticos no mundo do que o Brasil. Uau. Porque, cara, o tempo inteiro a gente está preocupado com o que está por vir e a gente está desfrutando um pouco do que já tem, do que já é, do que já existe. Exatamente. E quando você entende esse estado de pureza do presente, você se conecta muito com... Aí tem gente que fala, pô, não tenho filho. Fala, pô, não tem filho, irmão. Vai brincar com seus sobrinhos. Não tenho sobrinho. Vai para uma creche, ser voluntário, mas aprende com as crianças. Sempre falo, cara, a gente precisa reconectar um pouco esse estado de pureza. Esse estado de pureza que a criança traz pra gente. Esse dia meu filho mais velho, o meu de 6 anos, o TT, o Mateus, virou e falou assim, papai, ainda vai existir coisas no mundo que ninguém nunca criou? Eu falei, vai. Ele até deu um exemplo. Ele falou, por exemplo, papai, a televisão, algum dia alguém criou, né? Eu falei, ele falou, então, mas ainda vai existir alguma coisa que ninguém nunca criou? Aí eu falei, vai, filho, muitas coisas. Uau. Aí ele falou, então por que não é a gente que cria? Olha isso. Esse é o não óbvio. O problema da gente estar buscando hoje o que já está feito, o efeito manada, é que você não está com o coração querendo fazer o que ninguém nunca fez. Aí fala assim, mas é possível fazer alguma coisa hoje que ninguém nunca fez? É possível. Total. Você leu Originais de Adam Grant? Sim, maravilhoso. Muito bom. Ele fala muito sobre isso. Total. Né? Adam Grant é muito bom. Você tá me falando, tá vindo ele na minha mente toda hora. Flávio, me conta, quem vai se sobressair no marketing dessa vez? Porque Google AdWords, Facebook Ads, palavras-chave cada vez mais caras, esse mercado de audiência também cada vez mais competitivo, o algoritmo mudando o tempo todo. Quais empresas, o que as empresas de marketing têm que fazer agora para se diferenciar? Não é empresa de marketing, vamos pensar sobre o empreendedorismo, né? Todos os negócios, acho que o primeiro princípio que a gente precisa fazer sobre os negócios é o negócio deixar de ser o próprio negócio. E é louco, eu vou falar. Tipo assim, falar, cara, você que está ouvindo aí, você tem uma padaria. Cara, seu negócio não é mais padaria. Mas eu tenho uma empresa que eu vendo roupa, seu negócio não é roupa. Se você não entender que o seu negócio é um meio para outro fim e você ter clareza nesse fim, você não entendeu ainda sobre o novo marketing. Enquanto você é narcisista, como a grande maioria é hoje,
Você pegar as grandes campanhas, os grandes projetos de comunicação e marketing e tal, todos eles são narcisistas. Tipo assim, é o tempo inteiro falando de si. Você vai dizer, vamos ver a grande empresa de cosmético. O tempo inteiro ela está falando, porque eu tenho esse produto, porque o produto é isso, porque o meu produto faz aquilo. Você vai receber uma apresentação de alguém. O tempo inteiro o cara está falando de si e daquilo que ele tem e do valor e do benefício do produto dele. Só que tem uma coisa que está acontecendo no mundo. Há 10 anos atrás, a propaganda ela era aspiracional. Então, o que acontecia? Eu tinha uma propaganda de margarina, onde cantava o Happy Day e a criança acordava mais cedo para fazer o café para os filhos. Aí você falava, cara, que maravilhoso ter filho. Eu tenho um filho, um monte de gente fez filho, porque falou, maravilhoso, o menino vai acordar, vou ter filho, ele vai acordar de manhã, vai cantar o Happy Day e vai fazer o café. Quando os pais acordam, a mesa está pronta, que o menino de 5 anos fez o café. Se descobriu que não é assim, e que a vida não é assim. E aí, há 10 anos atrás, a propaganda falou, vamos deixar de ser aspiracional. Vamos parar de projetar uma vida que não existe e vamos começar a falar da vida real. E aí a propaganda começou a ser identitária. Ela começou a falar assim, cara, o jogo é a gente mostrar a vida como ela é. Aí a Dove fez aquelas campanhas das mulheres com os corpos, mulheres obesas, com celulite, de todo tipo de corpo. Falou, não existe corpo perfeito, vamos mostrar o corpo do jeito que ele é. Vamos criar margarina, o pai acorda atrasado, ele passa o pão, a manteiga no pão, sai correndo, pega o filho, porque a vida é assim. O que aconteceu com a propaganda? Ela se suicidou. A propaganda não vende mais. E é isso que tem que entender, a primeira coisa na comunicação e no marketing. Todo ser humano nasceu para ser uma melhor versão de si mesmo. A gente está todo dia tentando ser uma melhor versão de nós mesmos. Quase inconsciente. Você compra um iPhone novo, você fala, quando você está com esse iPhone novo, é como se eu fosse um pouquinho melhor. Então, se todo ser humano, ele é, por natureza, ele tem essa tendência aspiracional, e aí por isso que os gurus se dão muito bem no Brasil, quem ocupou esse lugar da propaganda e do marketing foi os influenciadores digitais. Que eles foram para a internet e falaram, todas as vezes que eu mostro uma família perfeita, a minha audiência cresce, aumenta meu engajamento e a galera começa. Todas as vezes que eu mostro o meu Porsche, a minha audiência cresce, eu gero mais engajamento. Todas as vezes que eu mostro um avião, Campo de Marte agora tem 2 jatinhos, você tira a foto lá e produz, e você nem sabe mais quem tem jato ou não, porque a galera fica produzindo isso, postando em rede social, porque dá engajamento. Por que dá engajamento quando você mostra isso? Porque você provoca numa outra pessoa um desejo aspiracional de viver uma vida que você está dizendo que vive. Mas olhando para o mundo digital, pensando que 80% a 90% desse mundo é fake, e que essa galera está produzindo no mundo irreal, e criando vazios existenciais como se a verdadeira riqueza fosse visível aos olhos, e ela não é. A verdadeira felicidade não se traduz em carro, em bens e tal. Se não é isso, quem não ocupou esse lugar? Quem empreende. As marcas não entenderam esse jogo da aspiracionalidade. Quer dizer, eu não estou, na minha comunicação hoje, eu estou gastando tanta energia para ficar falando que o meu café é o melhor café, que eu não estou criando uma comunicação para dizer assim, cara, não é sobre o café. É sobre conectar pessoas e o café é um meio para isso. É sobre fazer do café uma memória afetiva, onde eu vou resgatar na minha essência a mesa que eu sentava com a minha avó, enquanto ela fazia um bolinho de chuva, eu degustava um café junto com ela. A gente não está trazendo uma aspiracionalidade. Então, todas as vezes que eu tomo o café daquela marca, aquele café me remete à possibilidade de ser alguém melhor, um pai melhor, um neto melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Sempre o meio, né? E aí não é sobre o café, é sobre o que esse café gera lá na ponta. Entende? Quando você entende isso, a gente se torna mais viajante do futuro. Então, o primeiro princípio para mim de um bom empreendedor é ele ser um viajante do futuro. Cara, você é um viajante do futuro empírico, entendeu? Só que, às vezes, agora você está gastando tanta energia pensando assim, mas como é que eu vou contar a minha história de tudo que eu fiz? Cara, saí de 7 milhões de dívida e agora eu construí essa parada. Ninguém quer saber o que você já fez. As pessoas querem saber agora, irmão, é aonde que você vai chegar. As pessoas vão te seguir mais e vão se conectar muito mais com você quando você tiver clareza para dizer assim, até 2030 eu vou transformar a vida de 10 milhões de pessoas. E aí você vai para o how-to. Você aponta o caminho. Aí você fala assim, como é que você fez isso? Não é como eu vou fazer. Eu já fiz. Fala, como você já fez? Não, eu já fiz. Eu já fui lá em 2030, eu já vi a parada inteira e eu só tô voltando aqui
para contar para vocês o que já aconteceu. Sim. É quase um tom profético, entende? O Elon Musk é esse cara tão badalado porque esse cara é um viajante do futuro. Steve Jobs fazia muito isso? Total, cara. Steve Jobs virou Steve Jobs porque ele era um viajante do futuro. Ué, você pega o Elon Musk, cara, o Elon Musk falou assim, ó, eu vou povoar Marte. E ele tá dizendo... E ele tá falando sério, né? Ele não tá eu já fui lá no futuro, eu vi que a humanidade vai ser dizimada, que a gente vai se matar, que o mundo vai acabar, e que a única solução pra gente é povoar um outro planeta. Ser multiplanetário. E uma galera vai ter que mudar pra lá, porque o mundo vai acabar. Cara, por mais apocalíptico que seja isso, esse cara cria um magnetismo em torno dele, porque esse cara tá projetando uma realidade que ainda não existe, uma realidade não existente. Quando ele começou a Tesla, pô, hoje todo mundo fala de carro elétrico e tal. Ele foi muito viajante do futuro. O cara, 10 anos atrás, cara, as montadoras surfando, ninguém falava do que se falava, era muito pouco carro elétrico discutido no mundo. Aí esse cara vai criar a Tesla, né, que o carro é só um meio para outro fim, o fim é captar dados. Através desses dados ele cria uma rede de serviço, um ecossistema de soluções. O cara já desenhou essa parada 10 anos atrás e ele falou, o futuro é sobre isso. Aí a gente está vivendo esse futuro que ele já tinha projetado há 10 anos. Exatamente. Então o cara, ele antecipa muito o futuro. Então, quando a gente fala do novo marketing, o primeiro princípio que esse empreendedor tem que ter quando ele vai construir um marketing é qual tema falaremos. O novo marketing é, tipo, o que é que entregaremos de valor para tornar a vida das pessoas uma vida mais conectada com aquilo que ela almeja ser, com o que ela sonha ser, com a aspiracionalidade. E aí, quando você vai para esse desenho aspiracional, o novo marketing traz intrínseco a isso a construção de comunidade. Porque aí eu não me conecto com você, ó, e você faz isso de forma empírica. Entendeu? Eu estava agora subindo com você, estava subindo com o Luiz agora, vindo podcast, uma moça para a gente ali embaixo e fala, você não é o rapaz da oralidade? Foi. Aí ele fala, sou, então. E ela toda animada te encontrando, e ela querendo conversar, contar a história dela e tal. Você já despertou um desejo de comunidade. Então pensa bem, essa pessoa não se conectou com o seu ecossistema por causa de um curso. Ela não se conectou, a conexão que ela tem, claramente, eu vi isso ali, não foi você que me contou, ela tem uma conexão com o sistema límbico do cérebro. Então ela já desenvolveu com você, no olhar dela, no jeito que ela estava te abordando, no jeito que ela estava falando, já existe uma conexão afetiva com você. Essa mulher que a gente encontrou agora ali. Se a gente falar para ela assim, onde você mora? Ela fala assim, moro, sei lá onde. Moro em Minas, em Belo Horizonte. Fala assim, quer ser a nossa embaixadora amanhã? Eu não tenho nenhum real para te pagar, mas eu vou precisar de que você doe um dia seu por semana para a gente construir um movimento lá em BH e eu quero construir uma comunidade de uma galera que quer fazer da oralidade um meio para transformar a vida de outras pessoas. Eu tenho certeza, só do que eu ouvi ela, que ia cair lágrimas nos olhos delas e ela fala assim, fechado. Quando você chega nesse lugar, você construiu comunidade. Perfeito. Porque não é uma relação de troca. Você não está falando para ela e ela pensando assim, mas quanto que eu vou ganhar nisso? Entendeu? Os negócios em si, eles são troca. Então, o tempo inteiro a gente está fazendo troca. O tempo inteiro é o que eu te dou, o que você me dá, o que eu te dou, o que você me dá. Quando você tem uma visão aspiracional, quando você tem algo transformacional, você consegue gerar um valor para quem está aqui que dá esse senso de pertencimento de comunidade. Fala assim, cara, então você já tem uma comunidade que está se formando, que você vai encontrando ela de forma aleatória, seu aluno que estava ali, o cara que te viu uma palestra sua e tal. E que quando você traz o marketing como guarda-chuva, o guardião de tudo isso, ele tem, na verdade, só um papel, é como potencializar isso. É como criar ferramentas e meios para tornar mais viva essa comunidade. Para que ela seja mais ativa, mais engajada, para que isso gere significado para ela. Entendeu? Porque hoje ela fica solta. Ela foi lá, se conectou e fala, tá, o que eu faço agora? Então, o marketing ele tem que ter uma visão aspiracional. A partir dessa visão aspiracional, ele consegue gerar impacto, construindo comunidade. Então, esses são os 2 primeiros pilares que eu falo muito, para você entender que esse marketing do mas eu vou fazer tráfego pago, mas eu tenho que fazer Google Ads, mas tá caro o meu lead e tal. Pô, se você não entendeu essas 2 paradas, o que você fizer aqui de ferramenta para chegar nesse pseudo público que você acredita que você precisa atingir, você perde valor. Exato. Porque
qual é a narrativa que você está construindo aqui quando você coloca essa grana para fazer com que essa pessoa se conecte? Entendeu? Perfeito. E aí você perde muito valor quando você não tem clareza sobre isso. Que eu digo que o novo marketing do futuro, o marketing do futuro é criar movimentos. Ô, Flávio, e daí que nasceu a The House Pink? The Think House. The Think House. É que eu já faço isso, esse último livro que eu fiz com o Walter Longo, a gente fala de education, que é uma tese de que toda marca, toda empresa vai precisar investir em educação. E ela vai precisar investir em educação como ferramenta de publicidade. Perfeito. A gente não fala que ela vai investir em educação como uma ferramenta para ela ser mais boazinha, para ela treinar seus colaboradores. Isso é uma consequência. A gente fala, ela precisa investir em educação para que ela tenha mais potência no mercado. Então eu falo assim, cara, mas então se a Ambev faz um programa hoje para formar 360 mil bares e restaurantes no Brasil, ela vai criar uma fidelização desses 300 mil bares e restaurantes maior do que qualquer ativação de marketing. Tá ouvindo, Jorge Paulo? Lá. Aí, ó. Olha a ideia genial. Maior do que qualquer marketing que ele faça no local. Então, a educação é um meio de exponencializar negócio. Então, a The Think House, ela entra porque, como a educação é um meio, e aí existe inúmeros meios, a The Think House, ela constrói projetos para marcas, para empreendedores, para projetos, onde a gente começa a falar, cara, qual é o não óbvio que você está olhando? Genial. Qual é a narrativa que você não viu no seu negócio? Uau, espetacular. E de tudo que você fez, qual projeto, assim, você mais se orgulha? Cara, tem muitas coisas que a gente fez que a gente se orgulha muito. Tem um que a gente fez para uma indústria de colchão, que foi um que viralizou muito, que a gente chegou para os caras e falou, para de vender colchão. E aí ele tinha um custo de aquisição de lead de R$385. Uau. Para levar o cliente na loja e vender o colchão. Aí eu falei, para de vender o colchão. Ele falou, mas como para de vender o colchão? Eu falei, cara, 72% do brasileiro dorme mal. Existe uma pandemia silenciosa do sono. Ao invés de você vender o seu colchão, vamos ensinar o brasileiro a dormir melhor. E se você ensinar o brasileiro a dormir melhor, a gente vai vender mais colchão. Aí a gente criou um curso que a gente colocava no Instagram à noite, da 1h da manhã às 5h da manhã, vendendo a R$97. Incrível o curso, um documentário maravilhoso sobre o sono. Aí captava o lead vendido. Então eu vendia... Olha que louco. Enquanto está todo mundo tentando ganhar um lead, comprar o lead, eu fazia o lead comprar de mim. Uau. Antes de ativar ele como lead. Então o cara comprava o curso, ele fazia um opt-in, no outro dia um vendedor da loja de colchão ligava e falava, olha, eu sou um sonólogo, porque a gente fez um curso com o Albert Einstein para formar esses vendedores em sonólogos, e aí convidava esse cara para uma consultoria na loja que durava 30 minutos, e aí ele tinha lá um checklist que ele fazia com essa pessoa, que é a higienização do sono, que a gente falava sobre luz azul, sobre o efeito da atividade física, da alimentação, tinha todos os pilares do sono, e a última pergunta era, será que o colchão que você usa hoje está adequado ao seu sono? Então pensa que se construiu toda uma narrativa que não tem nada a ver com colchão. A nossa finalidade era como a gente ensina as pessoas a dormirem melhor. Fantástico. E aí com o fim era o quê? O fim era ajudar as pessoas a dormirem melhor. O meio era, o colchão pode ser um meio para ajudar as pessoas a dormirem melhor. Então eu inverti a lógica. Então, hoje, quando você pega, por exemplo, o próprio Grupo Primo, é isso. O que o Grupo Primo faz? Ele investe em educação, capta o lead fazendo as pessoas comprarem os programas de educação deles, as pessoas compram os produtos de educação e depois ele fala, olha, eu tenho uma consultoria de investimento. Você não quer vir para cá? Então, no fundo, todos os produtos de educação dele é um meio para outro fim. Uau. O fim dele é colocar mais gente na consultoria de investimento, na Portfel, na Grão e colocar o pessoal lá aplicando dinheiro. Que é ali que ele cria valuation ali. Você pega a XP explodiu usando a educação como meio. Ele criou um programa de formar os consultores de investimento, criou o símbolo, que é o coletinho dos Faria Limers, que os caras usam o coletinho. O cara fazia o curso, no curso ele montava a consultoria de investimento, ela explodiu. Então ele começou educando o mercado, e através da educação ele fez com que a XP se tornasse quem ela é hoje. Então, só que isso que eu estou te falando, e talvez alguém está me ouvindo e fala assim, mas isso parece meio óbvio. Ninguém faz. Fazer o óbvio que é difícil. Raríssimas pessoas entendem isso. Porque aí tem alguns movimentos que eu estou tentando decifrar, né, no meu diagnóstico. Eu acho que tem um pouco da juniorização
da galera que está trabalhando hoje no mercado. Então, esses executivos. Você vai conversar com CMOs hoje de grandes marcas, você vai conversar e tal. É uma juniorização, é uma galera ainda que está muito mais preocupada com o assento dela. Ela está muito mais preocupada com o emprego dela. Ela está preocupada assim, não é onde eu vou acertar e fazer um não óbvio para explodir, fazer um negócio uau. Ele está mais preocupado do tipo, cara, o que eu faço para não ser mandado embora? Perfeito. Como que eu cumpro um protocolo para garantir a minha permanência nessa cadeira? Então ele se arrisca pouco, ele explora pouco, ele busca pouco. Então ele está ali numa zona segura. Então você vai conversar com essas pessoas, ela quer fazer, tipo, meio aquele lema, o que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar daqui adiante. Para essa galera. Então, você tem hoje poucas aplicações de uma galera mais disruptiva, olhando uma parada que é óbvia, irmão. É óbvia. Pega qualquer tema que a gente quiser discutir hoje aqui. Vamos estar falando da padaria. Assim, a padaria, em vez de ser padaria, ela deveria montar um curso para ensinar as pessoas a fazerem um pão em casa. Ou formar padeiros no Brasil inteiro. Tipo assim, então meu negócio como fim é inclusão social e geração de renda, eu vou criar uma nova profissão. Como meio, eu tenho um ponto de venda, que é uma padaria, e que eu exemplifico como eu faço isso. Se ela desenha esse modelo, cara, não tem como. Ela vai para uma visão mais exponencial do próprio negócio. E o marketing dele fica muito mais fácil para ele atrair o cliente como consequência da ação que ele vai gerar. Ele vai para um oceano azul. Só que aí ele vai ficar discutindo hoje, brigando, como é que eu pego o vizinho e trago o cara para comprar pão. Então ele faz o quê? Fala assim, o pão de R$19,90 o quilo por R$16,90 o quilo. O pão de queijo, isso aqui. A galera fica no preço. Toda vez que eu vejo essa comunicação, eu tô vendo isso com montadora hoje, né, cara? Eu não vou falar, eu vou falar isso. Pode falar. Aqui é um projeto que eu vou colocar, que nós vamos fazer um projeto desse junto. Mas vamos pegar a montadora. Você pega hoje as campanhas de montadora que a gente vê, pega o final de semana e você olha no final de semana todas as campanhas ser impactado. Cara, nós estamos falando nós estamos discutindo aqui princípios desse novo marketing que é muito mais revolucionário. Você vai olhar toda a comunicação de todas as montadoras pautadas no preço. Todas. Então o cara tá falando assim, taxa zero, não sei o que, 50% taxa zero só esse mês. A de 189 por 179, PVA grátis, mais seguro. Cara, desde que eu sou menino, as montadoras e as concessionárias vendem o carro exatamente dessa mesma forma. Jurássica. Então, o ponto de decisão minha é tipo assim, promoção. O carro era 189, caiu para 179 e ele dá 50% de desconto. Beleza. Agora vamos inverter a lógica. A gente chega para uma montadora agora, vou falar uma aleatória aqui, vamos chegar para Chevrolet. Eu falo, Chevrolet, o carro é o meio para outro fim. Aí, Chevrolet, qual é o fim? Eu podia falar 20 fins. Como esse é um negócio, eu vou falar de você. Fala, cara, o fim é ensinar as pessoas a falarem melhor. Ele fala, como assim? Eu falei, não, a gente quer montar uma coleção exclusiva de 200 trackers e a gente vai envelopar essas 200 trackers com a Vox2U e quando esse cara comprar o carro, esse carro é só um meio para outro fim. Porque esse cara vai entrar para o maior clube de oralidade que já foi feito no Brasil até hoje, no ato de comprar esse carro. Quando ele comprar, automaticamente, ele vai ter uma reunião toda terça-feira online que a gente vai fazer com o Otaviano Costa, com o Luiz Fernando, a gente vai falar sobre coragem, sobre oralidade. Nós vamos criar um ecossistema, a gente vai ensinar esses caras a serem palestrantes. A gente já é parceiro de uma editora, todo mundo comprar esse carro aqui, a gente já vai ver o perfil desse cara. Se esse cara tiver perfil, a gente já vai ter um ghost que vai ajudar esse cara a escrever o livro. E tudo isso está no carro. Então quem comprar esse carro não é sobre o carro, é sobre transformar a vida dele para esse cara começar uma jornada que ele ainda não construiu. Aí imagina no final de semana o cara dizendo assim, tracker, por 199. Mas é o seguinte, essa tracker hoje você vai fazer de parte de um clube exclusivo e só tem 200 carros que você vai acessar isso e que a gente vai transformar a sua vida. Aí fala assim, caraca, então quando eu comprar esse tracker, eu tô me dando o direito, eu tenho que comprar um carro. Mas já que eu tenho que comprar um carro e eu tenho 100 opções de carro, tem um carro, cara, que se eu comprar, esses caras vão me transformar num palestrante, eu vou falar melhor, eu vou ser um executivo melhor, eu vou fazer parte de um ecossistema que eu nunca vi na vida. E esses caras montaram um clube, olha o clube que eles tiveram. E como que é o nome desse carro? É o Tracker Vox2U. Ele vem com uma faixinha da cor da Vox2U. Dentro dele já tem um podcast pré-gravado que é um conteúdo aplicado lá dentro.
E aí ele faz parte da comunidade da galera que quer transformar através da voz, através da oralidade, a potência que existe dentro dele. E aí? Qual oferta que você acha que vai ser mais atraente? O cara que está lá brigando para entregar taxa zero e dar desconto e entregar um PVA, ou o cara que faz do carro um meio para outro fim e ele aponta o fim? Eu estou falando da oralidade, mas eu podia falar sobre educação financeira. Podia fazer com o Thiago Nigro. Podia falar assim, não, cara, os 200 caras comprarem aqui, você vai ter o maior programa de educação financeira. Você vai ter um encontro com o Thiago toda quinta-feira à noite. Exatamente. Você vai ter mastermind, não sei o quê. Você vai fazer parte de um grupo. Você vai ter uma inteligência artificial que vai te ajudar sobre investimentos. Você vai ter uma assessoria exclusiva sobre você. A questão é, esse carro aqui não é sobre o carro. Esse carro aqui é sobre mudar a sua vida financeira. Quer comprar outro carro? Beleza. Esse carro aqui é sobre mudar a sua vida financeira. Uau. Espetacular. E tem marcas que você vê assim que chegam no estado da arte hoje, que você olha... Você fala, ó, essas marcas realmente vêm nessa linha. É que eu falei de 2 pilares, né? Eu falei da aspiracionalidade. Tem algumas globais que sabem fazer bem isso, a aspiração, né? Eu falei do Elon Musk, através das empresas dele e tal. Você tem a comunidade, que você vê marcas que estão hoje desenhando comunidades, tentando projetar comunidade. Aí você tem mais 3 pilares que eu falo muito, né? Que é ecossistema. Então, quando você pega o ecossistema, que tipo, ninguém faz nada sozinho. A Vox2U tem que ter 20 marcas de collab. Você tem que criar 20 collabs. Não é só sobre associação de marca. É tipo criar produtos em collabs com outras marcas e fazer com que esse ecossistema seja pujante. Então, quando eu olho para ecossistema, por exemplo, a Red Bull é um baita case, né? Espetacular. A Red Bull ela tem o energético, mas não é sobre o energético. Ela tem todo um ecossistema de esporte, entretenimento absurdo no mundo inteiro. E ela virou uma empresa de mídia, de entretenimento e de esporte. E que é muito bacana que ela faz. A Virgin, né, que tipo, também é um ecossistema absurdo que o cara fez. E o cara começou com uma dor, que era tipo assim, pô, o cara fazia show, e aí do show ele falou, pô, mas eu precisava de hotel, porque essa galera veio pro show e não tem hotel. Ele falou, pô, vou montar o meu hotel, então, para atender os shows que eu faço. Aí do hotel ele falou, pô, mas essa galera para vir até aqui, já que ele precisa de hotel, ele não mora aqui, ele precisa de aéreo. Aí ele foi, pô, monta uma empresa aérea. Exatamente. E ele foi construindo um ecossistema. Em ecossistema, aqui no Brasil, a Cacau Show tá indo muito bem nisso, né? Nossa, com os parques agora, né? Muito bem, porque o cara tá começando a entender que não é só sobre o cacau, agora é sobre o show. Ele falando, cara, mas eu quero ser uma marca reconhecida que vai criar momentos memoráveis na vida das pessoas. Fantástico. Então, os hotéis é uma maneira que ele ativa isso e cria essa memória afetiva. Os parques vão criar memórias afetivas na família, nas ativações e tal. E aí ele tá desenhando todo um ecossistema pensando nesse show. Pensando no impacto que ele vai ter afetivo na vida das pessoas. E a CIMED, falando de ecossistema, ela é um case legal porque ela montou 2 produtos que se sobressaíram agora na indústria farmacêutica, e esses caras em marketing eles estão voando, que ele montou o Carmed Fine, né, que ele pega o protetor labial com a bala Fine, e que é a coisa mais não óbvia do mundo. Minha filha deve ter uns 60 Carmeds. Quando eu vi o João Adib, eu tava em Orlando. Você vai falar, sou sócio. Eu tava em Orlando e ela queria Carmed. Eu falei, não tem aqui nos Estados Unidos Carmed. Eu até mandei pra ele, falei, não tem. Pegou, hein? Porque a Carmed Fine, agora, ele não... Por que é não óbvio? Porque, assim, cara, a bala Fine em parceria com a indústria do remédio é não óbvio não total. Óbvio. Mas aí quando ele faz e acontece, todo mundo fala, caraca, que ideia genial. Todo não óbvio, presta, isso é muito importante, esse que tá ouvindo a gente. Todo não óbvio, ele vira óbvio quando alguém faz. Exatamente. Todo não óbvio. Quer ver um case não óbvio do João Adib? Ele decidiu fazer o tênis da Olímpicos. E aí ele foi e fez o collab com a Olímpicos para fazer o tênis. Verdade. Quando ele faz o tênis com a Olímpicos, é não óbvio ou óbvio que uma indústria farmacêutica faça um tênis? Não óbvio. Fora da caixa. Não óbvio. Agora olha o poder da narrativa. Aí você ouve uma frase do Adib. A frase dele é, eu não sou uma indústria de remédio, eu sou uma indústria de saúde, eu quero que as pessoas sejam mais saudáveis. Nessa narrativa, montar um tênis de corrida é óbvio ou não óbvio? Total. Agora olha só. Essa narrativa dele é a narrativa de toda a indústria da farmácia. Nenhuma indústria de farmacêutica se posiciona dizendo assim, meu foco é fazer com que todo mundo seja doente para que eu venda mais remédio. Na propaganda, toda a indústria farmacêutica se posiciona como geradores de saúde. Se eles sempre fizeram isso, por que em 100 anos de indústria farmacêutica ninguém nunca teve insight de produzir um tênis como um símbolo da saúde? Aí o João Adib faz o primeiro lote de tênis, você precisa de 30 mil pares na Olímpicos para conseguir
de compromisso de tiragem, né? Tipo, o cara não faz 10 pares, você tem que fazer um compromisso para parar uma produção e fazer aquele modelo. O João Adib já está no 4º ou 5º modelo de tênis. Genial. Em um ano e meio. Já fazendo o 4º ou 5º modelo de tênis. Então, todo não óbvio vira óbvio depois que alguém faz. Uau. Entendeu? Quando você está muito no guru, você está no efeito manada, você não está criando algo novo. Exatamente. Você está o tempo inteiro copiando alguma coisa que alguém já te disse. E aí, por isso que a The Think House, que é a minha agência, é tipo assim, cara, como que eu olho para você e falo assim, o que você não está vendo? Entendeu? O que você não está vendo que eu preciso te ajudar a ver para você fazer o não óbvio? E não é baseado no livro XYZ ou nos 5 passos do guru método K. É naquilo que, tipo, que a gente pode criar que ninguém nunca criou. Perfeito. E eu acho que existe muitas possibilidades para isso. Então, no Brasil tem algumas referências acontecendo, mas aí tem o 4º, que é o movimento, que eu falo, a capacidade de gerar movimento, eventos, lançar livro, fazer parada toda acontecer. E por último, engajamento, é como é que eu uso a tecnologia para engajar todo mundo em torno desse movimento que eu criei. No Brasil, no mundo você tem mais exemplos, assim, mas no Brasil tem uma galera fazendo talvez sempre bem uma ou duas dessas coisas. Não um conjunto. As 5 coordenadas é muito difícil você ver um grande case hoje. Exatamente. Mas é que é tudo novo também, né? A gente está passando por um processo de conquista de audiência, de canais de distribuição, nunca tão difícil e apertado como agora. Então a gente tem que ser mais criativo agora. Tá forçando todo mundo a sair da caixa, né? E aí você tem que pensar, não óbvio, porque senão você vai ficar nessa vala comum. O Flávio vai passar o Pix dele daqui a pouco para você depositar e pagar essa aula que ele tá dando aqui sobre marketing, sobre movimento, sobre ecossistema. Não vou nem passar o contato dele, vou passar a chave Pix. Ô Flávio, quais são os seus sonhos? Seu sonho grande, seu big dream? Cara, é que o meu sonho grande está muito relacionado à minha família, né, cara? Legal. Meu sonho grande é ver meus filhos crescerem e eles gerarem valor no mundo, assim, sabe? Talvez o maior sonho da minha vida é esse, assim. O maior sonho da minha vida é ver os meus filhos com vontade de voltar para casa já adultos para passar o Natal e datas especiais com a gente, ver meus filhos gerando valor no mundo, sabe? Os meus filhos expressando para o mundo quem eles são, a originalidade deles, a autoralidade deles, preocupados em construir, gerar riqueza para onde eles passam. Acho que meu grande sonho é esse, assim. Acho que você tem uma jornada que você vai conquistando e que eu sei que para chegar nesse lugar, parte do que eu estou falando aqui, ele tem que servir como motor de inspiração para os meus filhos em casa. Perfeito. Eu sempre falo que as coisas legais que eu tento fazer no mundo hoje, o maior benefício de fazer as coisas legais é poder voltar para casa e contar para eles. Para criar registro de memória neles, assim, de falar assim, nossa, o papai fez isso, nossa, olha o que o papai está fazendo. Olha esse projeto que legal que o papai está fazendo e tal. Porque eu acho que é esse registro de memória que vai fazer com que, quando eu não estiver mais aqui, eles sentados no chão, conversando com os meus netos, eles vão lembrar das histórias que o papai construiu junto com eles, assim. Eu acho que o maior legado que eu posso deixar para a minha vida não é os bens que eu construí, a minha fama, não é o prédio, casa, carro. O maior legado vão ser as histórias que os meus filhos vão contar para os meus netos quando eu não estiver mais aqui. Não tem preço, né? E Deus, Flávio? Cara, Deus é o que tudo, fala né, sobre cara? Deus? O que falar sobre Deus? Deus é tudo, cara. Eu acho que a gente vive um movimento hoje no Brasil muito complicado de muitos gurus usando da igreja, da religião e tal, para prosperar mais, para avançar mais, para vender mais. E aí você tem agora um movimento que as pessoas ficam meio confusas, né, com tanto discurso acontecendo no mundo sobre isso. Só que quando você dá um passo atrás, talvez 80% das pessoas que estão nos ouvindo agora, elas devem ter alguma relação com igreja. Seja católica, seja protestante, ela tem alguma relação. O desafio que a gente tem hoje, falando de Deus, um dia um sapateiro perguntou para Martinho Lutero, falou, Martinho Lutero, como que eu posso glorificar a Deus com a minha vida? Lutero responde para ele, faça o melhor sapato, cobre o preço mais justo com a máxima excelência que você conseguir fazer. Uau! Tem um grande desafio, é a gente aprender a ser igreja fora da igreja. A melhor maneira da gente servir a Deus, a melhor maneira da gente honrar a Deus, a melhor maneira da gente poder glorificar a Deus com a nossa existência é honrar o talento que Ele colocou sobre a nossa vida.
E a maneira de honrar isso é fazer com excelência absolutamente tudo que a gente fez. Então, uma crise que eu tenho é, a galera vai para a igreja no domingo, médico, ele chora, se emociona, pede. Na segunda-feira, ele deixa o paciente esperando 1h30 e não é capaz de pedir desculpa pro cara pelo atraso dele. É o advogado que vai para o culto, ele ora, agradece, chora. No outro dia tem uma viúva, senhorinha, que está com uma causa que ela não tem condições financeiras e o cara nem atende ela porque ele não é capaz de fazer um pro bono para alguém porque a vida dele gira em torno do seu próprio umbigo, da sua própria riqueza, daquilo que ele constrói do que ele constrói para si. Então, acho que tem um grande desafio da gente parar de falar de Deus e aprender a viver Deus, expressando para o mundo aquilo que Deus já te deu, de talento, aquilo que Deus já te deu de habilidades, aquelas skills que Ele colocou sobre a sua vida. E quanto mais excelente você for naquilo que Deus colocou sobre a sua vida, mais você vai expressar Deus por onde você passa. Espetacular. Muito bom. Que aula, hein? Muito bem. E assim chegamos ao fim, Flávio. Muito obrigado. Muito bom, obrigado. Espetacular. Obrigado pela sua história, por tudo que você compartilhou aqui. Por princípios, e a gente vai fazer os carros também, da Vox-U? Agora, vamos sair daqui já com esse projeto. Vou marcar Chevrolet, já marcar a reunião Chevrolet. Muito bom, obrigado, Flávio, parabéns. E você que gostou desse episódio, segue o Flávio. Flávio Tavares Oficial, Instagram. O Instagram do Flávio tá aí embaixo, acessa aí, para você entender realmente princípios, né? O Flávio mostrou aqui princípios, não só de Deus agora no final, mas princípios de vida e princípios de negócio, de uma maneira fascinante. Muito obrigado. Quando eu conversei com você a primeira vez, eu já me encantei. Não é à toa que nós estamos fazendo negócio juntos agora, né? E você que gostou, compartilha esse episódio com seu amigo, que precisa ouvir essas ideias fora da caixa do Flávio, porque realmente vai fazer diferença no seu negócio e na sua vida. Muito obrigado a todos. Até a próxima.